Estamos de volta com o programa Brasil Cristão, hoje com o tema Católicos a favor da vida. E como nós somos a favor da vida, nós gostamos de criar, construir, dar mais vida para o nosso povo brasileiro. Isso é o que está no coração do Padre Eduardo e é por esse motivo que ele não se cansa de aumentar essa obra por sua causa. Está construindo agora a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus e quem está conosco hoje lá na obra e vai trazer notícias para nós é a nossa repórter Renata Moreto. Renata Moreto, boa tarde. Boa tarde, Drica. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos vocês que acompanham o programa Brasil Cristão. Primeiro, quero dar parabéns a vocês que estrearam o programa nesse mês de abril. Que bom, né? Mais um programa novo aqui na grade da Rede Século XXI, mais um programa para os sócios poderem acompanhar aqui na nossa tarde. Parabéns para vocês, para toda a equipe do programa Brasil Cristão. Olha, eu tô aqui na obra da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Vim aqui para mostrar um pouquinho para vocês como estão as coisas. Nós tivemos que dar uma paradinha por algum tempo por conta da pandemia de coronavírus, seguindo aí o que todo o Brasil está fazendo, né? A gente teve que desacelerar um pouquinho por conta da segurança de todo mundo, por causa dessa pandemia. Mas agora, aos poucos também, vamos retomando a obra para que a gente possa, quando passar tudo isso, voltar com força total e, se Deus quiser, entregar essa igreja pronta para todos os nossos sócios, devotos das Mãos Ensanguentadas de Jesus, porque o sonho do Padre Eduardo é entregar essa igreja, é rezar uma missa das Mãos Ensanguentadas de Jesus para as milhares de pessoas que vêm até aqui a Associação do Senhor Jesus, e para isso a gente dá continuidade a essa obra. Aos pouquinhos vamos voltando, claro, com todo o pessoal que trabalha aqui, seguindo todas as normas de segurança, para que a saúde deles também seja colocada em primeiro lugar. Olha, aqui atrás de mim, vocês estão vendo toda a parte que já foi entregue da obra. Então, todos os pilares, tem muitos pilares aqui que já foram entregues. O muro de arrimo, vocês acompanharam diariamente aqui na Rede Século XXI, a gente mostrando a construção desse muro de arrimo, que é uma parte enorme da obra. A obra em si ela já é muito grande e o muro de arrimo é uma parte bastante grande para quem entende, aí o pessoal que entende de construção sabe que é uma parte bastante complicada e muito, muito importante da obra, porque ela que vai dar força para tudo isso aqui, vai segurar toda a igreja aqui. Ó, vocês estão escutando um barulhinho aí de fundo? É o pessoal trabalhando, viu? O pessoal está aqui trabalhando. E agora a gente começa uma outra parte. Estamos dando seguimento à obra aqui. Sérgio Seron vai explicar para a gente o que começou a acontecer essa semana aqui. Serginho, boa tarde. Queria que você explicasse para a gente, para todo mundo que está assistindo, qual a próxima etapa da igreja aqui que a gente já deu o pontapé inicial. Então, essa semana a gente começou a construir já a fundação dos banheiros. Temos o banheiro feminino, o banheiro masculino, vão ser 3 andares de banheiros, né? Esse aqui de baixo, o que vai ficar no nível da igreja e o acima. Então, são banheiro para mais de 2.000 pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, já começamos aqui a fazer a fundação e agora, semana que vem, a gente já vai começar a fazer as paredes. Vamos construir a parede e vamos ver com a corda toda aí, a gente está vindo para construir os banheiros. E semana que vem também, provavelmente, a empresa que foi contratada para fazer a laje, que precisa de uma empresa com certificados tudo certinho, vai fazer a laje. Então, ela vai começar já semana que vem, já começar a fazer a laje. Falei que o muro de arrimo é muito importante, é essencial para a obra. A laje também é outra parte bem importante e grande da obra, Serginho. Essa vai muito, muito, muito dinheiro. Então, nós precisamos da ajuda dos sócios para que isso seja concretado o mais rápido possível, para que a gente faça essa missa. O padre está desejando fazer esse ano ainda a missa. A missa era para setembro, mas por conta do coronavírus foi retardado um pouquinho, né? Como tudo na vida. Mas provavelmente esse ano ainda a gente vai fazer essa missa aqui ainda, se Deus quiser. Se Deus quiser, uma situação, essa pandemia que a gente não esperava, ninguém no Brasil e no mundo esperava que essa situação fosse acontecer, pegou a todos nós brasileiros de surpresa, mas a gente está dando esse voto de confiança, né, para que a situação vai se resolver rapidamente, que a gente vai poder entregar essa igreja também, se Deus quiser,
esse ano ainda. Para isso, a gente conta sempre, claro, com a sua generosa doação. Se você puder, continue contribuindo com a gente, com a Associação do Senhor Jesus, com a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, para que a hora que passar essa pandemia de coronavírus, a gente tenha a nossa igreja já alta, bonita. Quem sabe esse ano o Padre Eduardo ainda celebra uma missa aqui. Agradeço a todos vocês que já realizaram as suas doações, quem está realizando nesses meses, que é de dificuldade para todos nós e mesmo assim está mantendo a sua doação aqui para nós, a gente agradece de todo o coração. E você, quer se tornar um devoto, quer ajudar também na Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus? Você viu, o Serginho falou aqui, banheiro para mais de 2.000 pessoas. Vai caber mais de 2.000 pessoas aqui dentro dessa igreja, é bastante gente, né? Rezando juntos, aqui Brasil inteiro unidos. Então, puder, ajude a gente, nós agradecemos, Padre Eduardo agradece, se Deus quiser, logo, logo a igreja está pronta, Serginho. Se Deus quiser, estamos rezando para isso. Obrigada, viu? Bom trabalho. Obrigado, igualmente. Drica, Fernando, ótimo programa para vocês. Agradeço também a todo mundo que está assistindo o Brasil Cristão e a gente vai mostrando para vocês como estão as obras aqui na nossa igreja. Com vocês. Renata Moreto, querida, ficou ótima com esse chapeuzinho aí de engenheiro, esse capacete de engenheiro, muito bem. Gente, é tão bom. Sabe o que eu sinto, Fernando? Isso é movimento. O movimento dá uma esperança pra gente, né? Então, só de ver a Renata ali com o Serginho, enquanto ela falava, passava um lá atrás dela com um carrinho, não sei o que era, mas você vê movimentando. Então, o padre está retomando ali a construção da igreja e enquanto ele faz isso do lado de cá, você aí em casa, que tem um carnê, continue sendo fiel aí no seu boletinho todo mês pra gente levantar essa igreja. Graças a Deus, né, Fernando? Exato. A igreja, ela para nós é sumamente importante. A igreja é o lugar onde acontece o nosso culto de adoração a Deus, a nossa liturgia, as nossas orações. Eu acredito que nós estamos levantando um lugar de milagres. Com certeza. Um lugar onde Deus vai se manifestar, onde pessoas vão ter um encontro com Jesus, onde vão receber o toque precioso de Jesus. Então nós estamos levantando um lugar pensando em você. Olha que coisa linda o projeto, né? Neste lugar, Deus vai ser adorado. Olha, neste lugar, o seu filho, sua filha, pode ter o seu encontro com Deus, que é a coisa mais preciosa que pode acontecer na vida de alguém, Drica, o encontrar-se com Deus. Exatamente. E, Fernando, você sabe o que a gente precisa ter, né? A gente não pode perder a memória das coisas. Isso que você que está em casa ajudando a construir, né? Essa igreja, essa coisa linda aí que você está vendo, aconteceu na história do povo de Deus. E quem é que mandou? O próprio Deus. Deus não falou, constrói o templo. Constrói. Um faz isso, o outro pega aquilo, o outro vem com isso, o outro traz aquilo, é tantos metros quadrados de ouro, de prata, não sei o quê. Deus não foi dando lá a metragem de como ele queria e todo mundo participou da construção? Mandou construir e quando teve a destruição, mandou reconstruir. Exatamente. Porque é importante, o povo de Deus precisa deste lugar para se encontrar e encontrar-se com Deus. É um lugar sagrado onde Deus está. Quer fazer parte disso? Então liga para nós, 19 3871 9620. Enquanto isso, a gente volta agora então para o nosso tema, né, Fernando? Exato, Drica. Vamos chamar aí agora, vamos assistir o vídeo de Dom Ricardo Hoppers. Ele, ante a CNBB, é o que responde, sobretudo, a estas questões relativas à luta pela vida. Vamos assistir Dom Ricardo, que é bispo de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. A vida humana é sagrada e inviolável. E nenhum ser humano é incompatível à vida, nem pela sua idade, nem pela sua saúde, nem pelas suas qualidades existenciais. Quando se anuncia um bebê no ventre de uma mãe, é uma dádiva. A vida é dom de Deus. E nós temos um compromisso com essa vida. Por isso, peço a oração de todos como Comissão Vida e Família. Queremos nos unir para que no dia 24 de abril possamos rezar pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que vão votar virtualmente a ADI 5581, que pode permitir o aborto no caso da infecção do Zika vírus. Queridos irmãos e irmãs, a campanha da fraternidade nos disse: ele viu, teve compaixão e cuidou. Portanto, é tempo de cuidar
É tempo de dizer sim à vida. Nesta pandemia do Covid-19, temos que acreditar na vida. E nós, como cristãos, como católicos, vamos rezar sempre e defender a vida, desde a concepção até o seu fim natural. Conto com a oração de todos. É tempo de cuidar. Diga sim à vida e não ao aborto. Querido Dom Ricardo, eu tenho, Drica, a alegria de dizer a você que eu conheço o Dom Ricardo há muitos anos, porque ele é de Curitiba, assim como eu, e ele era pároco da Catedral de Curitiba e nos visitava quando eu era seminarista menor. E ele tem uma voz de pai, né? Uma calma, parece que vai acolher a gente, vai abraçar, né? É uma inteligência fora do comum, multi-instrumentista, Dom Ricardo, e hoje um grande combatente da vida. Que fala preciosa de Dom Ricardo para nós na Comissão de Vida e Família da CNBB. É muito bom tê-lo aí militando e falando diretamente aos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal e a nós, enquanto católicos, a respeito da sacralidade de toda a vida, de qualquer vida humana. Fantástico. Independente do estado dessa vida. Exato. Ah, mas vai nascer e vai viver só 1 minuto, mas não importa, não é você que decide. Vai nascer e não vai ter qualidade, o discurso é esse, não vai ter qualidade de vida. Na verdade, a gente está vivendo um tempo de descarte. Né? Exato. A gente já descartava as coisas, agora nós estamos descartando pessoas. Sabe o que o Papa Francisco disse, Drica? A minha esposa me mostrou, eu fiquei chocado assim, com a força do discurso. O Papa chamou isso de novo nazismo. Sim. Eugenia. Eugenia. Nós estamos escolhendo quem pode e quem não pode viver, e se não é de acordo com os meus parâmetros, eu posso descartar. Exatamente. Que coisa terrível. Não enquadram no padrão. Só que não é bem assim, Fernando. Pessoas com deficiências mentais, como esquizofrenia, bipolaridade, coisas que aparentemente iriam incapacitar mentalmente essa pessoa, são grandes artistas, grandes filósofos, grandes matemáticos. Pessoas com deficiências físicas disputam Olimpíadas hoje, não é? Sem braço, sem perna, e dá um show de vida em cada um de nós, não é verdade? Verdade. E pessoas com microcefalia também. É o que nós vamos ver agora, uma reportagem de uma jornalista, Ana Carolina Cáceres, que tem a microcefalia. Olha aí. É uma notícia. Né? É da BBC News. Ela fala aí nessa matéria a respeito da microcefalia, né? Sou plena, feliz e existo porque minha mãe não optou pelo aborto, diz jornalista com microcefalia. Ô, gente, isso daí cala a boca, né? Essa matéria cala a boca das pessoas que têm alguma dúvida. Olha que... E ela, assim, aparentemente é bonita. Estou falando do ponto de vista físico, isso não importa, mas ela está ali exercendo, olha lá, sentada. É uma coisa linda. Exato. Nós não temos o vídeo dela. E temos o vídeo dela também? Não, né? O vídeo dela também, diretor, nós temos? Ah, perfeito. Então, só que nós queremos mostrar para vocês aí somente realmente a matéria. Dentro de alguns instantes, o Padre Douglas vai estar entrando aqui conosco para falarmos a respeito do aborto, né? Agora acho que nós já podemos, com a presença do Padre que está entrando aqui. Está chegando. Bem-vindo. Padre, boa tarde. Boa tarde. Muito bem, agora sim está pleno aqui. Estou bem. Antes tarde do que nunca. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Deus Seja abençoe. bem-vindo. E Deus Padre, abençoe a todos que estão acompanhando. Nós acabamos de mostrar, né? O Padre tem acompanhado conosco desde cedo essa discussão, desde ontem, está por dentro de tudo que nós estamos falando aqui. Acabamos de mostrar uma notícia de uma repórter, Ana Carolina, que tem microcefalia. Sim. A microcefalia, ela tem inúmeros níveis. Veja, existe muita tentativa de simplificar o universo das deficiências físicas, mas existem níveis. É um espectro, né? Exatamente. Então,
Por exemplo, o Fernando tem os filhos autistas. Exato. E ele vê em casa que um é diferente do outro. O autismo, assim como a microcefalia, assim como a síndrome de Down e diversas outras limitações físicas, neurológicas, etc., elas têm as suas nuances. Exato. Então, você não pode determinar que aquela vida é um fracasso ou uma vitória antes de dar a ela a chance de sê-lo. Entende? Nós temos todas as condições de fazer com que todo ser humano chegue à sua plenitude. Isso aqui, esse tema atual, ele nos faz retornar à pergunta original, feita pela própria doutrina social da Igreja no que se refere à natureza humana. Em que reside a dignidade humana? O que faz com que um ser humano seja humano? Né? O que está em jogo aqui é a nossa antropologia, o nosso conceito de ser humano. Então, o que faz com que o ser humano seja humano e que, portanto, o distingua dos animais, por exemplo, é o uso da razão e apenas o uso da razão, nós cairíamos numa antropologia racionalista. Então, um ser humano que tenha, por exemplo, ao invés de microcefalia, vou mencionar uma outra deficiência, uma hidrocefalia severa, pessoas que têm massa encefálica mínima. Eu conheço uma pessoa assim, massa encefálica suficiente para manter as suas atividades fisiológicas apenas. Não fala, não reflete, não pensa, mas é um ser humano. Exato. O que faz dela um ser humano? A primeira coisa, nascer de um ser humano te faz um ser humano. O que é gerado, isso aqui é um critério biológico, né? O que é gerado numa espécie faz com que pertença à espécie na qual foi gerada. Então, é uma mulher que está grávida. Olha, esse feto pode vir sem braço, sem perna, com massa encefálica insuficiente. É uma mulher, é um ser humano que está gerando. Então, o que está sendo gerado ali é um ser humano. E quando você diz que o que está sendo gerado ali não é um ser humano prejudicado, você está limitando, portanto, a dignidade humana da própria gestante. Então, é esta que gera, não é humana. Não é capaz de gerar um ser humano? Exatamente. Meu Se ela não é Deus. capaz de gerar um ser humano, Vai então gerar ela não é um ser humano. Você está questionando a humanidade da própria genitora. E às vezes o próprio genitor faz isso, né? Eu não quero gerar esse monstro. Eu já ouvi essa frase de uma pessoa que após um exame de ultrassom soube que a criança tinha várias deficiências físicas. Eu não quero gerar esse monstro. Como assim? Você está gerando. É na sua barriga. Ela possui os seus genes. Se é monstro, é culpa sua. Exatamente. Monstra. Já que tem que culpabilizar alguém, a culpa não é de quem está sendo gerado, então é de quem gerou. Mas não é uma questão de culpa aqui. Então, não é... Você tem essa dimensão fisiológica, então, que é um ser humano, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da biologia, é aquela prole gerada por seres humanos. Ponto e basta. Agora, do ponto de vista biológico. Exato. Agora, é claro que existem outras dimensões. A dimensão psíquica, a dimensão relacional, a capacidade de relacionar-se, de criar comunhão, de desenvolver afeto e demonstrá-lo. Isso é próprio da humanidade e muitos que não têm condições intelectivas ou cognitivas têm capacidade afetiva. Sim. Exato. Plena e perfeita, por mais limitadas que as suas capacidades cognitivas sejam. Então, não é um ser humano porque não tem capacidade intelectiva e cognitiva? Calma lá. Foi gerado por um ser humano, portanto é um ser humano. Tem capacidade relacional e afetiva. Existem outras dimensões, a dimensão espiritual, por exemplo. Dando aqui o testemunho, eu mencionei essa pessoa com hidrocefalia, né? Uma filha de uma irmã nossa da Pastoral dos Surdos, né? Para quem não sabe, eu acompanho a Pastoral dos Surdos há quase 20 anos, sou intérprete de Libras e tudo mais. Nossa, eu acabei de falar aqui com a produtora, ela não entendeu que, Então, se o senhor estivesse ali, eu já tinha... Então, eu vou precisar ensinar, né? Você que está assistindo, né? E o surdo, eu mesmo posso fazer o programa e fazer que Libras maravilha. junto,
que aí os surdos vão entender tudo que eu estou falando. Então, e a filha dessa irmã nossa surda nasceu com hidrocefalia. E realmente não fala, não anda, o corpo, inclusive, não se desenvolveu, a cabeça e o corpo têm o mesmo tamanho, é imensa a cabeça dela, né? Mas o testemunho que eu dou é o seguinte: todas as vezes que eu imponho as mãos e oro mentalmente, faço oração mental, não preciso falar nada. Se eu impuser as mãos e começar a orar mentalmente, ela começa a reagir, ela começa a rir, ela começa a se mexer. Ela tem uma percepção espiritual que muitos de nós não têm. Eu poderia estar com as mãos assim, ou aqui em silêncio orando, talvez vocês não perceberiam que eu estou orando. Ela tem. Ela é a demonstração de que há uma outra dimensão exclusiva do ser humano, que é a dimensão espiritual, Exato. que está patente nela. Então existem várias dimensões que precisam ser consideradas. E quando você limita ou quer determinar o direito de viver ou não, com base num fator, numa dessas dimensões, no caso aqui a físico-biológica, porque a criança tem microcefalia, então você está reduzindo a ideia de ser humano, e com isso, né, quando eu quero determinar quando o outro é mais ou menos humano, eu estou me desumanizando e levando todos a uma desumanização. A gente tem uma história de atitudes assim, né? Vamos lembrar, né? Os negros, Sim. né? Se é negro não é gente. O índio. Não, Isso. é índio, não tem alma, né? Nós já tivemos... E aí o Papa Francisco fez uma fala tremenda, estava comentando aqui com a Drica, com você, que está em casa assistindo conosco, acompanhando conosco essa mesa. O Papa falou de nazismo de luvas brancas. Muito forte, né? Quando a eugenia. Eu escolho o ser humano perfeito e ele é digno de viver e, de acordo com os meus conceitos, se essa pessoa não se encaixa, eu tenho o direito de eliminá-la. Isso é um absurdo, né? Exato. E é isso que nós estamos vendo hoje com o aborto, com a tentativa de descriminalizar o aborto. É interessante porque, assim, eu tenho batido nessa tecla nas minhas redes sociais, com as mulheres ali. Se você não souber quem você é, de quem você é e para onde você está indo, aí não vai ter jeito. Exato. Aí você não vai entender nada do que está acontecendo hoje no mundo e daqui para frente, porque a coisa só vai piorar. Então, assim, você tem que ter essa certeza, e aí estou trazendo do ponto de vista da fé, que Deus nos criou e nós somos seu filho, porque, padre, assim, eu penso, quem está lá do outro lado, a favor do aborto, levantando essa bandeira bonitinha, romântica, né, que a Mel falou, uma bandeira romântica do aborto, ele já não vai, ele já está fora, ele já excluiu Deus faz muito tempo dali. Sim. Não é? Ele já excluiu Deus, então ele não vai voltar. Então, se nós que somos cristãos católicos não sabermos a quem a gente pertence e para onde a gente está indo, vamos comprar o que eles nos venderem. Porque quando eles nos vendem uma ideia, e é isso que você que está em casa precisa entender, eles nos vendem essa ideia bonitinha. Exato. Com outro nome, né? Até com um nome assim, é seu direito, você pode fazer isso, você é uma pessoa e você tem direito sobre tantas coisas, e você não precisa sofrer. Inclusive, essa questão do aborto com essa criança que nasce com essa doença, já tira de nós aquela questão do sofrimento. Ah, mas você vai sofrer, ué? Se vai sofrer, não pode viver. É isso. Exato. Não é? E onde vão chegar com isso? Agora é isso. E depois outra síndrome e outra síndrome. Exato. Na semana passada, quando nós fazíamos considerações sobre a pandemia, né, nós levantamos pontos polêmicos e que depois foram discutidos. Muitos concordaram, outros discordaram, enfim, se manifestaram. Virou um banzé na rede social. A finalidade também é essa, né, claro. do nosso programa, de instigar. Pelo menos fazer pensar, né, Paulo? Exato. Eu queria levantar aqui um aspecto dessa pauta de defesa da vida e contra o aborto que é pouco levantada.
mas eu acho que já passou da hora de nós levantarmos. Vamos lá. Quão patológica é a defesa dessas pautas pró-aborto. Porque, veja, já existem obras, eu não vou citar aqui alguns livros e autores, porque alguns eu lembro o nome da obra, não lembro o nome do autor e assim vai. Mas nós temos lido muito sobre isso. Drique, Fernando e você que nos assiste, há quanto tempo, no Brasil e em outros países, esse assunto, aborto, é discutido? Há muito tempo. Olha, todo tipo de argumentos possíveis para evidenciar que o aborto é ilegítimo, independente da circunstância, todo tipo de argumento já foi oferecido. Já foi levantado. Do ponto de vista filosófico, isso está demonstrado. Do ponto de vista biológico, isso está demonstrado. Uma série de cientistas de todas as áreas do saber já puseram sua cara a tapa, seus títulos a prêmio, para mostrar que isso é algo que já deveria estar fora das nossas pautas. Isso é impensável. Nem animais matam nos seus próprios ventres uma criança. Se você quer rejeitar a criança depois de nascida, bom, isso é um mal tanto quanto o aborto. Mas é menos mal do que matar, porque o direito à vida é um direito mais básico, mais fundamental. Então, quando nós vemos persistirem pautas abortistas... A pergunta é, por quê? Por que elas persistem? Já existem muitos estudos. Ontem mesmo eu estava lendo um livro sobre isso, porque é o assunto da vez. E isso demonstra, não sei se você que nos acompanha já parou para pensar nisso, as bandeiras que alguém defende, as ideias que alguém defende ou combate, demonstram muito da sua psique, do seu interior. Demonstram muito das experiências pessoais que ela tem, na sua história, na sua infância, na sua adolescência. E aquilo vai se traduzir em bandeiras filosóficas, bandeiras políticas, bandeiras ideológicas, até bandeiras religiosas. Vai se traduzir. Agora, uma pessoa que defende um aborto, eu vou fazer uma comparação aqui, porque eu gosto de fazê-las e muitos me conhecem pela capacidade de ilustrar algumas realidades com parábolas. Vocês já pararam para pensar que um câncer, ele é um parasita burro, né? Porque ele é uma célula que procura viver às custas de um organismo, mas ele vai sugando as forças desse organismo, até que o organismo morre. Só que aquele organismo, ao morrer, ele te mata, né? Fará com que ele morra também. Então, quando é que o câncer morre? Caso ele não seja eliminado com o tratamento. Ele morre quando a pessoa morre. Se você pudesse falar com o câncer, você diria, você é burro. Sua célula burra. Para viver só 29 dias. Você, para viver, matou aquele de quem você dependia para viver. Então, quando você defende uma pauta como o aborto, você está com isso querendo deliberar sobre a vida e a morte. Ora, mas para fazer isso, eu estou vivo. E eu discuto com pessoas vivas. O que eu estou pondo em xeque aqui é a vida. Se você defender que existem situações em que quando uma pessoa é um mal, quando o outro é um risco, eu tenho o direito de matá-la. Com isso você está, por exemplo, me dando, com essa premissa, o direito de matar você. Porque você defendendo essas pautas, para mim, você é um mal para a sociedade. Então, assim como você está dizendo que uma criança, ou porque ela é resultado de um estupro, ou porque ela é mal formada biologicamente, ela representa um mal para a sua mãe, ou para a sua família, ou para a sociedade, se ela será um estorvo para a sociedade, ora, pessoas como você, que defendem esse tipo de ideia, para mim, são um estorvo para a sociedade. Então, vamos discutir o meu direito de tirar a sua vida porque você nos está estorvando? Aí você vai dizer, não,
Imagina, isso é um absurdo. Você não pode me matar porque eu tenho uma ideia diferente da sua. Ora, mas a premissa é a mesma. A criança está trazendo uma realidade diferente daquela que a mãe pretendia, a sociedade pretendia, a família pretendia. Talvez a mulher não quisesse ser mãe agora, porque foi estuprada. Então, uma gestação é a revelia da vontade dela. Ela está sendo confrontada com um fato novo. Ou talvez o casal queria ter um filho saudável e o filho está vindo, né, com uma deficiência. Eles estão sendo confrontados com uma realidade nova. Então, você defendendo o aborto nos está confrontando porque você está sendo uma realidade diferente daquela que a maioria defende como sendo a correta, que é defender a vida. Então, nós temos o direito de abortar, então nós temos o direito de matar você também. Exatamente. Porque você nos está confrontando. Aí alguns vão dizer, né, que é a distorção cognitiva, né? Muitas das discussões da semana passada foi que a pessoa seleciona no meu discurso o que não a agradou e não analisa o discurso todo. É sempre assim, padre. Aí você vai dizer, não, então o padre está dizendo que a gente tem que matar o pessoal do Supremo. Não, é exatamente porque os juízes do Supremo têm o direito de viver que as crianças na barriga das suas mães também têm. Porque não é porque eles estão numa etapa cronológica além na sua humanidade que eles são mais humanos do que alguém que está começando a vida cronologicamente. Uma pessoa com seus 70 anos, 80 anos, formada, que fez uma carreira, ela não é mais ou menos ser humano do que uma criança na barriga. A diferença é o tempo de vida e o modo de nutrição. Tempo de vida e modo de nutrição. Mas os direitos são dos dois. E assim, aí a gente entra nessa fase. Vamos defender, então, os idosos por causa do coronavírus, mas vamos matar as criancinhas no seio materno. É outra discussão também que entra aqui, mas a gente vai fazer um intervalinho. O padre chegou, já entrou aqui no assunto. Tomar uma aguinha e respirar um pouco. Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu ler a participação da Neuza Maria Amorim, de São Paulo, na capital paulista. Ela mora. Ela diz assim que a sua filha teve uma gestação, a criança não iria sobreviver. Perguntaram para ela se ela iria levar a gestação até o fim. Ela disse que sim. Após o nascimento, era menino, né? Porque ele faleceu, o neném faleceu, ficou muito triste, mas com força ela conseguiu passar essa fase. Com certeza, ela está hoje triste porque perdeu, sente a dor, a saudade, mas com a consciência de que fez a coisa certa e feliz e realizada, porque se ela tivesse tirado, ela estaria numa encrenca lascada. A Mel trouxe ali, né? Quantas as consequências que ela iria sofrer. Glória a Deus. Né? Miraci Gama, de Campinas, São Paulo, está dizendo para nós, Deus nos dá a vida, é Deus quem tira, sou contra o aborto. Antônio Dias do Prado, de Campinas, também está dizendo, sou contra o aborto, quer dizer, conosco aqui? Liga para nós, 19-3871-9620, vai ligando e faça também a sua manifestação aqui conosco no Brasil Cristão, que já já a gente volta. Graças. Bênçãos. Curas e conversões. 18 anos de mãos ensanguentadas e ressuscitadas de Jesus. Você sabia que a EAD Século XXI oferece diversos cursos ministrados pelo Padre Eduardo? Desenvolva sua espiritualidade. Aprenda mais sobre o Reino de Deus, Mãos Ensanguentadas de Jesus, a importância da oração e outros cursos que irão transformar a sua vida. Acesse www.rs21.com.br/EAD. Matricule-se nos cursos do Padre Eduardo e viva a Boa Nova! Domingo é dia de descanso, de alegria e de viver com muita fé. Reúna a família no sofá da sala e acompanhe o programa Louvemos o Senhor. Todo domingo, Padre Aguinaldo e Ministério Excelsis comandam esse grande dia, com pregadores convidados, momento mariano, adoração ao Santíssimo e Santa Missa. Tudo para te deixar mais pertinho de Deus. Louvemos o Senhor, domingo, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Rede Século XXI.
Você conhece o porta-celular Mãos Ensanguentadas de Jesus? Agora você pode ver os vídeos no seu celular com muito mais comodidade. Além disso, ele aumenta o som que sai do seu celular. Assista às missas, novenas e toda a programação da Rede Século XXI no seu celular com essa novidade. É um produto exclusivo do Shopping Católico, então adquira agora acessando nosso site shoppingcatólico.com.br. Baixe gratuitamente o aplicativo Mãos Ensanguentadas de Jesus em seu celular ou tablet. Com ele você pode rezar a novena e o terço, enviar e assistir testemunhos, ouvir músicas, acompanhar a construção da nossa igreja, acender uma vela virtual, fazer uma experiência imersiva de oração, enviar sua intenção, assistir ao vivo a Rede Século XXI, se tornar um devoto, tudo isso e muito mais na palma da sua mão. Disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS. Encha-se do Espírito Santo na jornada Reino de Deus. Faça seu cadastro no rs21.com.br/Reino de Deus. Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp. Basta enviar Reino de Deus para 19 999 480021 e receba um vídeo por dia durante essa jornada. Viva essa experiência de fé. Junte-se a nós nesses 10 dias de experiência profunda. Estamos de volta e antes de nós continuarmos aqui, eu quero mostrar para você um livro que tem algumas perguntinhas aqui, ó. Você acredita no amor de Deus? E aí afirma, o céu começa aqui na terra. Tudo isso aqui são palavras do Padre Eduardo, nesse livro que ele traz para nós a palavra de Deus no seu dia a dia. Eu já disse uma vez aqui e vou dizer de novo, aqui não, no Brasil Cristão não, já falei em outros momentos aqui da TV. Esse é um livro que você precisa ter aí no seu lado, na sua escrivaninha, na sua mesinha de oração. Por quê? Porque você vai ler todos os dias e fazer a meditação da palavra com o Padre Eduardo, com o evangelho do dia a dia. Ele usa palavras para os dias de hoje, o tema que ele fala aqui, cada capítulo aqui é um tema diferente. Então você vai beber desse alimento com o nosso querido Padre Eduardo. Quer? Claro que você quer. Então acesse lá o nosso Shopping Católico, shoppingcatólico.com.br, ou ligue para nós, 19 3871 9620. Lá no call center as meninas vão atender você com muito carinho e amor e enviar aí para sua casa, tá bom? Não deixe de ter não. Tem que ter esse livro aqui, ó, Palavra de Deus no seu dia a dia. Drica, Padre Douglas, nós vamos falando então hoje, vamos retomando o tema da nossa mesa redonda, o julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal a respeito da descriminalização do aborto nos casos de Zika vírus. E aí, a nossa discussão agora no segundo bloco, nós estamos falando sobre a dignidade da pessoa humana. A criança em estágio intrauterino é ser humano, porque vem de um ser humano, né? E aí, Padre Douglas, uma discussão para a gente colocar, Padre Douglas e Drica, o início da vida humana, quando que inicia a vida humana e, portanto, também os seus direitos e por aí vai. O que a doutrina ensina? A doutrina nos ensina, do ponto de vista, então, aqui teológico, doutrinal, no instante da concepção. Então, no momento em que o espermatozoide fecunda um óvulo, ali já há um ser humano. Deus, naquele momento, infunde alma espiritual. O Catecismo da Igreja diz que a reprodução humana é um ato de cocriação, porque homem e mulher fazem aquilo que só Deus pode fazer, que é originar um ser a partir do nada. Então, um ser humano que não existia até esse momento passa a existir a partir da união entre um homem e uma mulher. Isso é belíssimo, né? O milagre da vida, o milagre da criação. Agora, como nós vamos ler essa palavra concepção do ponto de vista biológico, científico? A partir do momento que há um organismo com metabolismo celular independente, entende? Porque isso é o que caracteriza um ser humano. Então, eu aqui, nesse momento, eu sou um metabolismo celular independente. O meu próprio corpo produz células,
as células que morrem são repostas. Então, o meu corpo faz isso sozinho. Ele não depende de um outro corpo para fazer isso. Então, quando é que isso ocorre dentro da mulher? Ora, quando há um embrião fecundado, então as células começam a se reproduzir, há um metabolismo celular independente. Independente da mulher ou do homem, ou seja, independente do espermatozoide ou do óvulo. Porque um óvulo sozinho, ele não se reproduz. É o corpo da mulher quem produz óvulos. Veja, o corpo da mulher não produz embriões, o corpo da mulher produz óvulos. E o corpo do homem também não produz um embrião, produz espermatozoides. Agora, o espermatozoide encontrando-se com o óvulo no corpo da mulher, então não é uma produção independente da mulher. É uma produção do homem e da mulher dentro da mulher. Então é nela, mas não é dela, porque ela não poderia fazer aquilo sozinha. Então aquele organismo começa a reprodução celular. Vocês já devem ter visto animações assim de TV, né? Então uma célula, ela se reproduz, tem duas, aí essas duas mais 4. Então isso já é um metabolismo independente. Aquilo vai se reproduzindo independente do corpo da mulher. Aquele já é um corpo que não é ela. Entende? Tanto que, uma outra prova biológica, tanto aquilo é um corpo que não é a mulher e não é dela, que o próprio organismo da mulher começa um processo de aparente rejeição. Expulsar. Exatamente. Por que a mulher enjoa, desmaia, tem fraqueza, vomita, né? O vômito, essas são reações físicas de um corpo que está reconhecendo a presença de um outro corpo estranho, que não é ele. Ou seja, o bebê não é a mulher. Na verdade, eu falei expulsa, mas o expulsa é no final. No começo é a rejeição mesmo. E no final, para ter... Expulsa. Fala, ó, acho que isso aqui já está pronto, já está mesmo. O parto faz isso. Porque é próprio de um organismo não admitir permanentemente dentro dele o que não é o seu metabolismo. Então, o organismo faz isso com bactéria. Vocês já se machucaram? Já tiveram casquinha de ferida? Pus? O que é a casquinha ou o pus? São micro-organismos que não eram o seu corpo, mas o seu corpo combateu e ele repele. Aí sai o pus, aí faz a casquinha. Então, o que é o seu metabolismo celular, ele repele o que não é, o que não faz parte do seu corpo, ele reage. Então, o corpo da mulher, veja, ele reage contra o embrião. Depois ele assimila e ainda assim tem um prazo para ficar ali dentro, porque não é ela. Então o organismo repele. Então rompe-se a bolsa de líquido amniótico e o corpo necessariamente expulsa, repele mesmo. Agora, não tenha medo de usar essa palavra, porque repele, expulsa. O bebê que está ali não é ela. Não, e na verdade precisa expulsar, porque senão o bebê morre lá dentro. Exatamente, morre Agora, lá. existe um outro lado, eu queria que o senhor falasse, porque assim, quando a mulher tem o neném, de forma natural, tá lá, ficou as 40 semanas, nasceu, o corpo também sente. Opa, peraí, tirou alguma coisa de mim, a gente sente, eu passei 4 vezes por isso. Mas não é isso que eu quero perguntar, porque quando eu fiz curetagem de um dos abortos espontâneos que eu tive, na mesa do médico, tinha o quê? 2 semanas. Eu acordei da curetagem chorando, batendo nos médicos, desesperada, gritando. Depois que eu falei, opa, aí eu lembrei o que estava acontecendo. Eu falei, por que eu fiz isso, doutor? Ele falou assim, porque o seu corpo sofreu uma agressão. Tirou o que não era para ter tirado ainda. Essa ligação que eu queria que o senhor falasse. Sim, doutor. há uma ligação afetiva. Então, veja, uma mulher que veja como natural o aborto, de 2 uma. Ou ela nunca gerou, ou ela foi cercada de circunstâncias traumáticas em torno da sua gestação, que alteram a sua percepção natural diante da gestação. Mas não faz parte da percepção natural de uma mulher a rejeição à sua prole. Ainda que seja um aborto espontâneo, né? Ou seja, quando o organismo não dá conta de fazer vingar, como a minha família diz no Ceará, né? A criança não vinga. Ainda assim,
Isso é uma agressão não física, porque se for um aborto espontâneo, o seu corpo mesmo É a natureza, repeliu. não tem... Mas veja, é o que nós estávamos falando no primeiro bloco. Você enquanto mulher, enquanto ser humano não é só um organismo biológico. Biologicamente, o seu corpo começou a se preparar para gerar. Algum fator interrompeu essa gravidez, e aí todos os hormônios que o seu corpo estava produzindo para o crescimento, para a nutrição desse embrião, eles ficaram à deriva, vamos assim dizer, né? Eles estavam destinados a nutrir um embrião que não vingou. Somado a isso, há um afeto. Você tem uma dimensão afetiva, emocional, espiritual. Que diz também da minha constituição como mulher, como Deus me fez para criar. Exato, que tende a ir se afeiçoando a essa criança. Então, você sofreu uma morte, é um luto, você passou por um processo de luto, um luto real. E cá para nós, essas questões não são levadas a sério nos tribunais e nas mesas de pauta de aborto. Mas todas as mulheres que passam por experiência de aborto sofrem passam por grandes sofrimentos interiores. Foi o que a Mel trouxe para nós aqui. A Mercedes trouxe para a gente no primeiro bloco, falando que ela acompanha mulheres assim. Eu queria chamar a sua atenção para algo aqui. Você percebeu que essa fala toda que nós fizemos aqui, a Drica e o padre, você percebeu que os argumentos apresentados são todos argumentos biológicos, são todos nós não, o padre não trouxe aqui a argumentação religiosa, porque esse é o jargão, esse é o né, que eles vão dizer, isso é uma discussão religiosa. Uma coisa que eu gosto muito... Até agora a gente não falou nada disso. Não, eu gosto muito de lembrar, né, no início da igreja, a igreja primitiva, né, duas santas, chamadas Perpétua e Felicidade. As duas presas ali esperando o momento de subirem para serem devoradas pelas feras, só que uma delas está grávida. O direito romano dizia que aquele bebê era cidadão romano e não poderia padecer a sentença que foi dada à sua mãe, porque ele é um indivíduo e a mãe é outro indivíduo. Então, ela teve que esperar, é até muito lindo, né? Porque ela teve que esperar dar à luz, e deu à luz com muito sofrimento, e os soldados zombavam dela e diziam para ela assim, se você não aguenta as dores do parto, como é que você vai enfrentar as feras? E ela respondeu, aqui sofro eu, mas lá na arena, um outro sofrerá no meu lugar. Um outro sofrerá no meu lugar. A felicidade era escrava, né? Era serva de Perpétua, né? E estava grávida. Exato. E disse justamente isso. Eu acredito, irmãos, que a gente bata muito na tecla científica, porque na esfera religiosa isso é ponto passivo. Exato. Não se discute isso em esfera religiosa. Tem um que outro boca aberta por aí, católicas pelo direito de decidir. Mas que na realidade, Fernando, usurpam a nomenclatura. Exato. Mas não sabe nem o que está falando. Chega a dizer católico pelo direito de decidir, é a mesma coisa que dizer corintiano palmeirense. Um corintiano palmeirense. É a mesma coisa que dizer um gelo quente, um fogo gelado. São conceitos paradoxais, contraditórios. Um católico, não é que ele tem o direito de decidir, ele tem um senhor. Um católico tem um senhor. Que governa a sua vida. Falamos não é que ontem eu tenho o direito de decidir, eu lancei mão dos meus direitos na mão do meu senhor. Católico pelo direito de decidir. Direito de decidir sobre o quê? Aqui é essa pergunta que tem que ser feita. Então, não se pode chamar de católicos grupos que defendem bandeiras totalmente avessas a princípios básicos, não só do cristianismo, da religião. Eu me lembro de períodos em que esse assunto do aborto já veio à tona, foi o que eu disse há pouco, né, que esse assunto já está em pauta há anos, ele sempre volta
como que uma doença, né? Uma patologia em querer defender e trazer de volta esse assunto à baila. Sim. Mas eu me lembro que em outros momentos em que esse assunto veio à tona, principalmente em governos anteriores que davam esse respaldo, eram feitos em todo lugar iniciativas, eventos interreligiosos de defesa da vida. Para deixar claro que, do ponto de vista da religião, isso é ponto passivo. E quando eu digo religião, não estou falando só do cristianismo. Então, se você pegar o cristão católico, o cristão ortodoxo, o cristão protestante, os espíritas, os muçulmanos, os judeus, o umbandista, o candomblessista, juntar todo mundo e perguntar para a sua religião, há um amparo para a realização do aborto? Todos vão dizer não. Religiosamente, o aborto é aversivo. Ô padre, então assim, o senhor falou, né? A pergunta é, por que eles continuam insistindo? Né? E nós tivemos essa semana no programa Brasil Cristão falando dos ataques que a família está sofrendo nesses momentos atuais. Né? Exato. Que existe uma agenda aí. E essa insistência é tipo aquilo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora todo mundo vai aceitar essa questão livremente e aí a gente vai poder fazer o que a gente quer? Tem um trecho do Compêndio da Doutrina Social da Igreja que diz assim, a política, a ação política deve estar a serviço do bem-estar humano e de todo ser humano. Quando se usa de ações políticas, judiciais, enfim, quando se quer usar dos instrumentos do Estado de Direito para decidir sobre a vida e sobre a morte, a pessoa ela não está percebendo que ela está tentando se colocar no lugar de Deus e acima da própria natureza. Então, assim, Drica, por que eu estou falando que existe uma... Eu estou aqui defendendo essa razão. Podemos enumerar várias. Por que eles insistem? Eu primeiro estou querendo defender que eles insistem porque são doentes. Eu não patologia mesmo. É patológico. Quando você quer... eles acham, por exemplo, eu vou parecer cômico, mas é verdade. Os argumentos deles ilustram que eles realmente acreditam que se no Congresso e no Judiciário brasileiro for revogada a lei da gravidade, as coisas vão parar de cair. Eles acham isso. Você está dizendo que eles acham que o aborto vai resolver algum problema, ou financeiro, ou econômico, ou problema do Brasil, ou do mundo? Pode ser que eles estejam acreditando nisso. Quando se defende a ideia, a tese de que, por exemplo, abortar ou não é um problema de saúde pública. Não. Você só discute saúde quando está resolvido o conceito vital, vida. Quem é que tem saúde? Quem tem vida. Quem tem vida. Então, não é um problema de saúde que está sendo resolvido aqui, é um tema a quem nós estamos questionando. Vou fazer uma outra comparação, né? Esses que defendem essas pautas de aborto, né, é um tipo de agenda... Que são os mesmos que estão defendendo a ideologia de gênero, sim, que nós falamos aqui, o feminismo... Sim, olha, as pessoas que defendem essa agenda, é toda uma agenda, o aborto é uma linha dessa agenda. Sim. São os mesmos que defendem, por exemplo, certas ações de preservação ambiental. Exato. Então, agora eu pergunto, como você vai defender se uma árvore deve ou não ser cortada, se primeiro você não acredita que aquilo é uma árvore? Entende? Isso aqui é uma árvore. Está resolvido? Você concorda? Sim, sim, sim. Ponto. Na outra linha. Ela pode ou não ser cortada? Veja, você só pode fazer a segunda pergunta se a primeira está respondida. Então, quando você diz assim, podemos abortar ou não, você deixou de responder a pergunta anterior. Isso aqui é um ser humano ou não? Se é um ser humano, acabou. A segunda pergunta não pode nem ser feita. Isso que ela não pode ser feita. É imoral fazer essa pergunta. Olha que coisa interessante. Uma entidade X numa cidade Y, católica, viu? Católica. Um professor dessa entidade X na cidade Y
começou a dizer o seguinte: horror dos horrores, vejam vocês, para os evangélicos e alguns grupos católicos somando-se a políticas extremas e não sei o quê, né? Por que eles estão fazendo isso? Por causa da bandeira do aborto, por causa da bandeira da família, gosto de falar, né, da família tradicional. E aí, olha a mente doentia. Ele diz assim, porque eles precisam teorizar a coisa. Não, mas olha só, eles estão focados na microética. Microética. E aí você tem, e eles, com isso, abandonam a macroética. O que é a macroética? A ecologia. O que é a macroética? A questão da desigualdade social e por aí vai. Isso é macroética. E aí os cristãos param de olhar para isso tudo e ficam focados na microética, que é a vida, aborto, né? Quer dizer assim, meu querido, olha só, se você não está vivo, que é o que você está chamando de microética, nem plantar árvore você vai conseguir. Você está entendendo? Você não vai conseguir cuidar de uma árvore. Como é que você chama de microética a possibilidade ou não de viver? Isso é um absurdo. Exatamente. Um absurdo. E padre, me perdoa, mas é de uma... É um disparate. Exatamente. E isso vem de um centro universitário que se diz católico. Infelizmente, o Chesterton dizia, né? Chegaremos em tempos em que trabalharemos duro para tentar provar que a grama é verde. Ele dizia isso. Exato. Então, nós estamos nessa época doentia. De ter que provar que a grama é verde, de ter que provar que o embrião é um ser humano. Gente. Provar obviedades. Infelizmente, quando se fala em analfabetismo funcional, é um tema recorrente na esfera educacional. Nós não estamos falando só de pessoas que não sabem ler um texto e interpretar. Não é isso, é algo muito mais profundo. São pessoas que não conseguem emitir juízos minimamente retos e sensatos sobre a realidade óbvia, né? Então, nós estamos num ponto em que, se nós fizermos uma pergunta... Foi feito isso, viu? É isso que eu vou fazer aqui agora. Foi feito um documentário nos Estados Unidos. Eu tenho ele, mas não tem nem legendado, tá todo em inglês. Num campus de uma universidade laica nos Estados Unidos, saíram perguntando, olha, o que é isso aqui para você? Um copo com água. Mas se eu disser para você que, para mim, isso aqui não é um copo com água, o que você me diria? Todos os alunos, pasmem, principalmente dos cursos de humanas, dos cursos de humanas, diriam, olha, tudo bem, se para você isso aqui não é um copo com água, nós poderíamos discutir sob qual perspectiva você faz essa afirmação. Eu já ia responder, você é um retardado. Exatamente. Nós chegamos a esse ponto, meus irmãos. Meus irmãos, nós chegamos neste ponto de que o óbvio já não é mais óbvio. De que contra fatos as pessoas querem que haja argumentos. Infelizmente, estamos nesse tempo. E padre, esse momento que a gente vive, me preocupa o quê? O nosso povo. Nosso povo que está vindo agora aqui, os telespectadores da Rede Século XXI. A senhora, os senhores que estão ali lutando para manter suas famílias, seus filhos. Pessoas que de repente, não estão conseguindo entender mesmo o que está acontecendo aqui. Então, vê um monte de gente que defende a floresta amazônica com as suas girafas e, do outro lado, contra a vida. Floresta amazônica com girafa é ótimo. Floresta amazônica... Ou para essa relativização que nós estamos vivendo de tudo, não é? Da vida, da fé e de todas essas coisas. Como é que nós vamos... O Brasil cristão, ele existe por causa disso. E é isso, né? O que nós queremos? Né? A gente tem um negócio que, se a gente pudesse abrir a cabeça, pôr lá dentro, fechado, mas não dá. Nossa missão é exatamente levar com clareza, sobre a luz da fé, sobre a luz da nossa igreja, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, iluminar esses acontecimentos, essas bandeiras que são mentiras, né, disfarçadas de alguém que está defendendo alguma coisa que não é real. E você vai acreditar nisso se você não
entender o que está acontecendo. Então, essa é a nossa missão. O padre, ontem eu e a Drica, nós fizemos uma live na página do Centro de Estudos e Renovação no Espírito, né, facebook.com/CERN, Centro de Estudos e Renovação no Espírito, e nós fizemos uma live sobre isso, sobre a questão do julgamento do STF, convidando, né, para ver o programa convidando as pessoas e tal. E aí, um dos comentários, nós dizíamos na live, o Brasil é um país cristão. O Brasil é um país cristão. E aí, uma das pessoas questionou. Eu questiono que o Brasil é cristão. Vocês estão querendo impor que o Brasil é cristão. Padre, o Brasil é um país cristão? É um país cristão. Veja o argumento da pessoa. Né? Vocês estão querendo impor. Não, impor é quando uma realidade não existe e eu quero que ela esteja lá. Nós estamos verificando que o Brasil é um país cristão. Pegue os números do IBGE, do censo, e veja quais são as convicções religiosas majoritárias da população majoritária do Brasil. Existem não cristãos no Brasil? Existem. Cristãos incoerentes? Também existem. Que não vivem aquilo? Sim, podemos discutir. Não é essa a discussão. A discussão é no arcabouço religioso da grande população, né, da maioria da população. Sim. Quais premissas estão mais acesas? As cristãs. O Brasil foi colonizado, descoberto e colonizado por portugueses. Essa semana nós, né, comemoramos o descobrimento. Segunda-feira. Fala, Drica, vai. Fala você. Segunda-feira teremos um programa especialíssimo. Você não pode perder de jeito nenhum. Já prepara aí seu fim de semana para segunda-feira estar conosco. Nós vamos fazer um programa chamado Brasil Cristão. Exatamente essa pauta. Nós vamos falar das raízes cristãs do nosso país, né? Esse cenário aqui não é à toa, né? A gente nunca falou, né, Fernando? Se você olhar aqui, tem essa cruz aqui com areia. Por quê? Porque foi numa praia que foi celebrada a primeira... Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Nós vamos falar sobre isso segunda-feira também. Exato. Então, o Brasil foi descoberto por portugueses, colonizado por portugueses. Aqui se rezou a primeira missa, pelo padre o Nóbrega. Eu esqueci o primeiro nome. Os jesuítas vieram para cá. Fundaram São Paulo, a maior cidade do país. As nossas cidades, São Paulo, as universidades, Santa Catarina, São Sebastião, no Rio de Janeiro. São Sebastião, no Rio de Janeiro, Estado do Espírito Santo, enfim. A grande maioria. Isso é inquestionável. Durante séculos, o catolicismo foi religião de Estado oficial. Essa exceção só foi aberta lá no século XIX, no finalzinho, e aberta para os ingleses, que começaram a trazer as suas primeiras comunidades para cá, que eram protestantes, portanto cristãs também. Então a coisa mudou do ponto de vista denominacional, mas não religioso. Quem rezou a primeira missa foi o Frei Henrique Coimbra. Henrique Coimbra. Exato. Isso. E aí você está falando do Padre Manuel da Nóbrega, jesuíta, que fundou junto com São José de Anchieta, Exato. Né? O pátio do colégio. Exato. O Brasil não só é cristão, mas ele é cristão de fundamentos. Né? De fundação e fundamentos. De fundação e fundamentos. Então, isso é inquestionável, né? O arcabouço. Se há coerência com essa fé em todos os aspectos, isso é outra pergunta. Mas os fundamentos da nossa civilização ocidental são todos cristãos. Exato. Isso é inquestionável. E aí, Drica, padre, nós somos terminantemente contra esse crime absurdo do aborto. Porque ele, biologicamente, por todas as razões que nós já apresentamos aqui, não somente nossa sociedade, mas nós falamos aqui, por exemplo, da civilização romana, né, que já enxergava na criança em estágio intrauterino um cidadão com seus direitos, né? Nós estamos colocando isso, nós somos contra o aborto por essas razões. Somos contra o aborto porque somos religiosos, somos contra o aborto porque somos católicos. Estamos num país católico e é importante que os senhores ministros entendam que todo o poder emana do povo.
É isso que diz, né, a nossa Constituição. Exatamente. E vocês precisam nos respeitar. Agora nós estamos a 5-0 lá no Supremo Tribunal Federal, ainda está, né, diretor? E isso pode se estender ainda, as informações que temos, até o dia 30, essa votação. Porque eles estão fazendo isso de forma, pela internet, online, e essa conferência, e aí cada um apresenta toda, né, seu discurso para depois fazer a votação. Então, o que a gente tem que fazer? Continuar rezando, continuar manifestando, continuar aparecendo. Exatamente. Orando, né, e ficarmos serenos com as nossas convicções. Exatamente. Nós somos cristãos, ainda que, hipoteticamente, isso passasse, porque, infelizmente, outros meandros da política abortista já passaram, né? Já é permitido no Brasil a prática de aborto em casos de estupro. Sim. Né? Então, infelizmente, já existe alguma pauta... Vamos parar por aí, né, Padre? Agora, já foi além, né? Já passaram do limite. Agora, ainda que passasse, absurdamente isso passasse, nós vamos continuar fazendo campanha contra e vamos continuar defendendo a vida, porque a obediência à lei, ela não pode, né, a obediência à lei civil não pode prescindir da obediência à lei natural. É verdade. A lei natural está acima da lei civil. Gente, olha, nós ficamos por aqui hoje, né? Eu espero que você tenha aproveitado tudo isso. Vamos tentar colocar tudo isso no YouTube para você rever e rever de novo. Deus abençoe. Fernando, obrigada. Padre também, obrigado pela companhia, né? Muito tchau, obrigado. gente. Tchau, acabou. Segunda-feira a gente volta. Brasil Cristão, terra de Santa Cruz.